Se você aumenta 1 hora do ensino médio por dia, o transporte escolar já não funciona, porque o ônibus escolar vai para uma região levando os alunos do município e do estado. Qual é o desafio, senador, para conseguir construir um consenso e definir o que seria o Sistema Nacional de Educação? Não é só dialogar, conversar, fazer reunião. É um sistema tripartite, que nem na saúde. Seja bem-vindo, senador Flávio Arnes. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Além de presidente da Comissão de Educação, o senhor é autor e relator de vários projetos que tratam do tema, entre eles o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional. Essa lei ela já estava prevista no Plano Nacional de Educação, ela era para estar em vigor desde 2015. E eu queria começar a entrevista perguntando para o senhor qual é o desafio para a elaboração e construção de consensos sobre o que seria uma boa lei de responsabilidade educacional no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você, Renato. Uma alegria estar conversando com você aqui do Salão Nobre, tão bonito, né? Tão histórico, né? Do Senado Federal. E tratar de um assunto que é da mais alta relevância, o mais importante para o Brasil, que muitas coisas são importantes, mas educação é sempre o mais importante, né? E a lei, realmente, eu sou autor de vários projetos de lei nesta área, entre os quais a lei de responsabilidade educacional. A gente fala muito de responsabilidade fiscal. Agora a gente tem que ter uma lei de responsabilidade educacional. Existe, Renata, na verdade, uma convergência boa nessa área. A lei já teria sido aprovada, né, não fosse alguns pequenos detalhes, né, de discussão que precisam acontecer. Pela lei, o prefeito tem que mandar para a Câmara de Vereadores, no final, né, de cada ano, fazer uma avaliação das propostas, né, da área da educação pela Câmara de Vereadores, se elas vêm sendo cumpridas ou não, de acordo com o Plano Nacional, Estadual e Nacional de Educação, que vai se findar no ano que vem. Então, no primeiro ano vai haver uma avaliação, no segundo ano, no terceiro ano, cada ano a Câmara de Vereadores vai ver se as propostas do prefeito foram cumpridas ou não. A mesma coisa em relação ao governo do Estado. O governo do Estado tem que chegar na Assembleia Legislativa e dizer, olha, minha proposta para a educação, aqui estou apresentando para vocês, vamos discutir, se todo mundo concorda, vamos alterar, melhorar, aprimorar, e depois no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, também ver se isso aconteceu. Porém, essa lei tem que vir junto com outras leis, porque a prefeitura nunca faz um plano de educação, né, sozinha, depende do Estado, depende do governo federal. Então, o que está faltando, eu diria, no fundo, é a aprovação do Sistema Nacional de Educação. Também um projeto do senhor, também né? É de nossa autoria, foi relatado o projeto de lei pelo senador Dário Berger, aprovado no Senado, e está há cerca de 1 ano na Câmara dos Deputados, que pode alterar, mudar, mas o Sistema Nacional de Educação significa União, Estados e municípios. Vamos nos sentar e discutir tudo o que é importante para a educação. Acesso para a escola, permanência na escola, infraestrutura das escolas, conectividade, valorização dos professores, orçamento, todos os aspectos que tradicionalmente vêm sendo abordados. E pactuar, isso falta para o prefeito e falta para o governador. Com que recurso eu posso contar vindo da União? Ou o que o Estado vai ajudar o município em termos, por exemplo, de ônibus escolar, de internet, né, de barco lá na Amazônia, né? Então, tudo isso vai fazer com que haja uma pactuação. Não é só dialogar, conversar, fazer reunião. É um sistema tripartite, que nem na saúde. Uma outra distribuição de responsabilidades, porque hoje existe, né?
O município é responsável por uma etapa da educação, os estados por outra, a União por outra? Não existe, né? Por exemplo, se você pensar, não, o ensino superior federal fica com a União também. Existem universidades estaduais, né? Mas o importante é os entes federativos das diversas regiões do Brasil discutirem, sentarem, pactuarem. O que aconteceu na pandemia? Os entes federativos não se sentaram, fecharam as escolas e cada um fez o que achava que deveria fazer e que achava correto. Então, isto tem que ser pactuado, decidido. Vamos pegar outro exemplo, vamos pensar em termos de infraestrutura das escolas. Preciso de reforma. A União vai ajudar com algum recurso? Vai ou não vai? O Estado colabora? Aqui no município, o que eu faço? Então, se eu já fui secretário de Educação e nunca sabia com que eu podia contar do governo federal. Então, essa pactuação, esse sentar junto, negociar, discutir e decidir, pactuar, ter a ata, eu sei, não, para tantos ônibus escolares o recurso vem da União. Com isso, o prefeito pode fazer o plano dele mais adequadamente, sabendo com que pode contar. Então, a lei de responsabilidade educacional, que foi a sua pergunta, né, tem que estar de acordo com o plano estadual, o plano municipal e o plano nacional. Para você fazer o plano, você tem que... no plano consta que até o ano que vem temos que ter 50% das crianças em creches. Tá bom, mas qual que vai ser a participação de cada um? Como é que eu vou me planejar financeiramente? Então, a responsabilidade educacional está atrelada ao Sistema Nacional de Educação. E no ano que vem nós temos que fazer o Plano Nacional de Educação, plano estadual e plano municipal. Para que isso aconteça, a gente tem que pactuar, né? O que o pessoal costuma fazer é fazer reunião, dialogar e tal, mas não, é tripartite, bipartite e lá no município o prefeito discutir com a comunidade. Que nem acontece na saúde, né? Você tem o sistema tripartite e o pessoal tem um plano de vacinação para o Brasil. E funciona, sempre foi exemplo, o SUS, né, para o mundo todo. Só que na educação ninguém faz isso. Então nós temos que fazer isto para que o sistema melhore. E esse debate vem acontecendo. Por exemplo, ensino médio. Né, toda a confusão que deu com o ensino médio no Brasil. Foi aprovado em 2017, o Senado aprovou, mas quem concretiza o ensino médio é o Estado. Aí o pessoal diz, não é o município. Não é o município também, porque o município faz transporte escolar. Se você aumenta 1 hora do ensino médio por dia, o transporte escolar já não funciona, porque o ônibus escolar vai para uma região levando os alunos do município e do Estado. Então, faltou conversar-se, pactuar-se isso com quem concretiza a ideia. Então, essa falta, isso persiste, sabe? Em todas as áreas, eu diria. Não é só, tivemos problemas de segurança nas escolas. Lá em Blumenau, episódio, a pessoa entrou na escola e, infelizmente, foi a tragédia que aconteceu. Não, vamos passar 200 milhões para as escolas para tratarem da segurança escolar, segurança nas escolas. Para fazer o quê? Né? Então, essa era uma das perguntas, porque a Comissão de Educação aprovou o projeto que cria Política Nacional de Segurança no Ambiente Escolar e o projeto aprovado é um substitutivo que o senhor apresentou. Exatamente, mas então se você tem a segurança escolar, você tem que ter o Sistema Nacional para dizer, olha, vamos caprichar num plano nacional básico, pelo menos, a ser concretizado em cada comunidade de segurança escolar. Houve o problema? Né? Houve. Então, nós, na Comissão de Educação, onde tem uma participação de todos os políticos ativa, boa, né, importante, foi apresentado um projeto de lei que, no final, acabamos, não como obra minha,
mas como obra da comissão mesmo, né, fruto de muito debate com Polícia Federal, Polícia Civil, ministérios, comunidades, experiências do exterior, audiências e aprovação do projeto. Já faz meio ano que aprovamos, está na Câmara dos Deputados também. Para quê? Para que haja essa articulação. Aí o governo vai dizer, não, tem problema de segurança, então nós temos que ter um plano, uma pactuação, um sistema, e o prefeito vai fazer lá a lei de responsabilidade fiscal dentro desse, educacional, dentro desse debate para dizer, e ele tem que prestar contas. O governo federal também tem que vir todo ano aqui no Senado Federal para dizer, olha, o que eu estou fazendo? O que eu propus? Deu certo? Não deu certo? Então, tudo isso tem que ser, assim, uma organização nacional. Não sei se eu me fiz claro, mas... Fica claro, senador, a necessidade que o senhor vê de criação do Sistema Nacional de Educação, nos modelos do Sistema Único de Saúde. Exato, porque no Sistema Único de Saúde você tem essa pactuação. Conselho Nacional de Secretários de Saúde, por exemplo, né, a decisão tripartita é uma decisão pactuada, vale para o Brasil inteiro. Quando você chega no Estado, você tem a decisão bipartita. O Estado se senta com os municípios, isso vale para o Estado. Lá no município, o município se senta com a comunidade e decide o que fazer. Na educação tem que ser a mesma coisa. Qual é o desafio, senador, para conseguir construir um consenso e definir o que seria o Sistema Nacional de Educação? No Senado já foi aprovado. Pode haver dúvidas, assim, de melhorar, aprimorar. Eu próprio fiz contatos com a Câmara dos Deputados. Não existe da nossa parte qualquer objeção, porque tudo que a gente faz na vida, a gente vai refletindo, pensando, mas o debate tem que acontecer. Então, na Câmara dos Deputados, esse debate vem acontecendo. Então, precisa ser discutido lá na Câmara dos Deputados, caso haja alguma mudança, já discutirmos concomitantemente com a tramitação, para que seja aprovado na sequência. Eu quero lembrar, Renata, que durante a pandemia, nós tivemos 20 audiências públicas, educação na pandemia. O senhor presidiu uma comissão? Presidiu uma subcomissão, educação na pandemia, 20 audiências públicas. Entregamos o relatório para a equipe de transição do governo. E lá estava apontado, olha, quais são os desafios no Brasil? Acesso à escola, né? Quer dizer, ônibus, busca ativa de alunos, permanência nas escolas, né? A merenda escolar, uma educação em tempo integral, conectividade, internet, equipamentos. Isso tudo materiais. Que faltou durante a pandemia. Tudo isso impactou na pandemia, quer dizer, e trazido por todas as entidades que participaram da audiência pública. Em relação a cada um desses itens, tem que ser uma prioridade nacional. Conectividade é importante, não vai substituir o professor, mas hoje conectividade é essencial na educação e na vida das pessoas. O Sistema Nacional diz, vamos nos sentar, governo federal, o que se vai fazer com a conectividade? Governo do Estado, governo do município. Então, se sentam, discutem e pactuam para ver como é que vai acontecer. Tem a outra questão, valorização dos professores, né? Sempre é importante. O professor é a parte mais importante, profissionais da educação, está lá, né? E o que nós vamos fazer? Qual que vai ser a nossa linha de pensamento no Brasil? Não tem, né? Quer dizer, um sistema nacional obrigatoriamente tem que ter uma linha uniforme para isso. Educação em tempo integral, que é uma das prioridades, eu diria. Projeto aprovado este ano, lei sancionada já para criar o programa de escola em tempo integral no país, né? Escola em tempo integral do país. Por quê? Porque no Plano Nacional de Educação está escrito lá que 50% das escolas deveriam ter educação em tempo integral até o ano que vem.
25% dos alunos. 25% das matrículas? Das matrículas até o ano que vem. Até 2024. Mas você... Hoje são 17%. Essa é uma das metas que não serão cumpridas. Dificilmente será cumprida do Plano Nacional de Educação, né, senador? Dificilmente será cumprida, mas, na verdade, se você olhar as escolas do Brasil, a maior parte das escolas não tem condições de ofertar educação em tempo integral. Muitas delas trabalham junto com os municípios, porque não existe escola municipal, né? Ao mesmo tempo, muitas delas não têm espaços para a criação de atividades complementares. Então, mas a gente não pode ficar esperando isso acontecer para que a educação em tempo integral se concretize. Nós temos muitas entidades da comunidade que já fazem um trabalho de contraturno, eu diria, que dentro de uma proposta político-pedagógica vai atender os alunos. Por exemplo, eu conheço, nós temos que ter, por exemplo, ensino médio noturno. Por que nós temos que ter ensino médio noturno? Porque os jovens lá com 15 anos, 16 anos, os pais vão dizer, olha, meu filho, agora você tem que trabalhar, tem que ajudar aqui em casa. Está difícil a situação, você está com 15 anos, 16 anos. Como é que a gente pode, assim, solucionar esse problema dizendo, ele vai estudar, tem que se profissionalizar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Eu conheço inúmeras experiências pelo Brasil em que a pessoa, por exemplo, que tem mais dificuldade, até estuda, faz o ensino médio noturno, se profissionaliza em entidades parceiras durante o dia, essa entidade parceira faz a parceria com empresas, com a força produtiva local, e ele já faz o Bolsa Aprendizagem, estágio, já ganha o dinheiro. E as experiências que eu conheço nesse sentido, 98% dos alunos terminam o ensino médio, que já é uma vitória, saem profissionalizados e ganham recurso e depois vão para a faculdade, porque eles vão querer melhorar na vida. Então, você dizer assim, botar tudo numa caixinha só, que é uma tendência das pessoas, você tem que ter 10 caixinhas, 5, 15, lá no Pará é uma coisa, no Amazonas é outra. Então, você tem que ter uma flexibilidade para dizer, olha, o nosso grande objetivo é você terminar o ensino médio, você sair profissionalizado e você ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Lá em Curitiba, eu sou professor também, eu ia com meus alunos lá numa favela, numa comunidade, dar aula dentro do barraco, né? E lá eu ia na creche com os meus alunos, a creche, educação infantil, pré-escola, dentro da favela. Perfeito, bonito, integral, né? Eu via os pais jovens, muito jovens, né? Porque muitas pessoas tendo filhos muito cedo, indo para lá. Só que educação integral até o 3º ano do ensino fundamental. O que acontecia depois? O pessoal se marginalizava, ia para a droga, ficava em casa. Então a gente tem que ter essa ideia, olha, de 0 a 18 anos, se a gente tiver o conceito do nosso presidente do Senado Federal, que nada pode faltar dos 0 aos 18 anos na educação, a coisa vai para frente. Lá na Finlândia, que tem tudo, né, Renata, só para... Eu ia... Estou interrompendo você também, mas lá na Finlândia, onde eles têm tudo, é educação em tempo integral, valorização do professor e profissional da educação, formação inicial, formação continuada, e política pública para a família do aluno. Lá na Finlândia. Isso significaria o que aqui? O aluno vai para a escola, mas o pai tem que ter trabalho, tem que ter casa, tem que dormir numa cama, tem que ter comida em casa. Quer dizer, é natural, falta essa convergência, eu diria, mas não é para desanimar. Isso é para dizer, olha, todos nós sabemos o caminho, falta a decisão política de dizer, olha, vamos fazer isso. Mas faltam alguns consensos também, né, senador? Porque alguns especialistas apontam que não está claro na lei qual é a educação integral, o ensino integral, em tempo integral, que está sendo proposto, né? O que é a escola em tempo integral para além da jornada expandida?
Exatamente, né? Isso é um debate que tem que acontecer. O problema aconteceu em 2017, quando foi aprovado a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, na perspectiva da educação em tempo integral, né? Aí é que há o debate, porque na creche aí não há muito debate. Na pré-escola também não existe. No ensino fundamental, nas séries iniciais, muitas prefeituras pelo Brasil já têm educação em tempo integral. Eu conheço, assim, dezenas de municípios que têm educação. O que começa a acontecer? No final do ensino fundamental, 8º, 9º anos, você tem que ter uma discussão com os alunos sobre projeto de vida, né? O que você quer? Como é que está pensando? Não é um reforço, é um projeto, é denominado mesmo projeto de vida. Vamos discutir no final do ensino fundamental. Para quê? Porque no ensino médio você tem que ter ensino profissionalizante, técnico. Se você perguntar para o Paulo Paim, senador, ele diz, olha, eu só sou alguém na vida porque eu fiz o ensino técnico. Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, só porque eu fiz o ensino técnico profissionalizante. Mas que ensino técnico que eu vou fazer? Tem que fazer o debate anterior. E, ao mesmo tempo, o ensino médio atender, dentro das disciplinas obrigatórias também, né, qual a quantidade de horas, porque você tinha 2.200 horas, diminuiu para 1.800 horas. Então, se você tiver o ensino médio, né, a profissionalização e também a possibilidade de complementação de recursos, aí já a discussão também diminui bastante. Só que você tem que fazer isso num programa assim, arquitetado, né, discutido, em parceria, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Senador, Pernambuco começou a avançar na escola em tempo integral em 2003, são 20 anos contínuos de política pública e hoje praticamente está universalizado a educação em tempo integral lá. Em princípio, todo aluno de Pernambuco que quer uma vaga no ensino integral consegue. O senhor imagina que em quanto tempo a gente pode sonhar com isso para o país como um todo? O senhor já está fazendo assim com a cabeça se a gente não pode sonhar? Não, eu não fiz o negativo assim, não quis fazer o negativo. Porque é possível, a gente tem que sempre dizer, olha, os desafios estão colocados, os desafios são claros. Há estados do Nordeste, por exemplo, o Ceará, que já faz 20 anos que vem aplicando o ICMS educacional, né? Então já é uma tendência de você ter os recursos, ter a profissionalização, criar a cultura para isto, né? Você criando a cultura para isto, fazendo as parcerias, né? Eu posso até citar como secretário de Educação, né? Que, como eu já mencionei, já fui. Assim, a gente tem que atender primeiro a pessoal que é mais vulnerável. E eu dava essa liberdade para os diretores. Olha, vocês conhecem os alunos um por um, conhecem a família, conhecem as dificuldades, necessidades. Então, vocês permitam que essa pessoa fique o dia inteiro na escola dentro de um projeto político-pedagógico adequado, porque não dá para ser 100% no primeiro ano, né? Mas vamos aumentando gradativamente. E então, nesse sentido, eles conheciam. Nós nos responsabilizamos para ter professor, secretário, zelador, equipamentos, vamos dizer 20%, né? Vocês podem fazer isso. Então, Pernambuco e outros estados vêm fazendo isso há bastante tempo, sem ruptura na indicação e no planejamento. Então, isso é uma das coisas importantes também, né? No Ministério da Educação mesmo, contando os últimos anos, tivemos praticamente um ministro da Educação por ano. Agora temos o Camilo Santana, né, que vem do Ceará, né, onde as experiências foram bem-sucedidas. O que aconteceu no meio tempo? Aprovamos o Fundeb, novo Fundeb. Até eu fui relator aqui no Senado. E no novo Fundeb foi aperfeiçoado o antigo Fundeb.
Então, o que aconteceu? Tornou-se permanente, com mais recursos para a educação, o aporte da União subiu de 10% e vai até 2026 chegar em 23%, e com critérios que valorizem o município mais vulnerável, né? Isso foi uma mudança importante. E as assembleias estaduais já tiveram que aprovar o ICMS educacional, que foi colocado. Então, valorizando seus resultados, não nota, não se tirou 5, 6 na testagem, no IDEB ou coisa semelhante, mas a promoção de um sentimento de democracia na escola, de valorização da cultura, de ver se a escola, de um contexto, está melhorando e dando recursos para isso, para você melhorar, né, nesse sentido. Então, o esforço que deve ser feito agora, eu diria, por um lado, nós temos que ter um sistema nacional de educação para discutir, né, e nesse sistema nacional, certamente, a experiência de Pernambuco, do Ceará, de outros estados bem-sucedidas, no Paraná também existem experiências interessantes, seriam consideradas. Tendo essa pactuação para saber, bom, o que eu vou propor para os próximos anos? É o Plano Nacional de Educação. Quais as metas que eu quero atingir? E chegar para o prefeito e dizer, olha, você tem que mostrar lá na Câmara quais são suas metas, governador na Assembleia, ministro no Congresso. É a lei de responsabilidade educacional, né? E com isso você ir discutindo todos os assuntos nesse arcabouço legal. Tendo esse arcabouço, você discute aí, coloca aqui dentro infraestrutura de escolas, como é que vai ser, acesso à escola, permanência, conectividade, né, profissionalização, né, ensino médio junto com profissionalização, porque, de fato, a gente precisa do apoio de todos. Senador, muito obrigada pela entrevista. Olha, grande abraço.